Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No restaurante estrelado pelo guia Michelin em Manhattan, o ar vibrava com sussurros e o tilintar dos talheres. Lustres de cristal refletiam a luz sobre as mesas impecavelmente postas. No centro do salão, um homem imponente de terno sob medida e relógio de ouro maciço, observava o ambiente com um sorriso condescendente. Era Alexander Sterling, o CEO bilionário, conhecido por seu império financeiro e seu temperamento ácido. Ele tinha o hábito de testar as pessoas com comentários provocativos, apenas pelo prazer de vê-las sucumbir à pressão. Naquela noite, uma nova garçonete, tímida, mas determinada, passeava entre as mesas com uma bandeja repleta de copos e pratos. Seu nome era Lila Harper, uma jovem de semblante simples, mas com olhos de rara intensidade. Seu sonho não era apenas servir os clientes. Ela queria, um dia, falar vários idiomas e se tornar tradutora para empresas internacionais. Mas por enquanto, era apenas mais uma funcionária, tentando sobreviver em um mundo onde a aparência parecia ser mais valorizada do que o talento. Quando ela se aproximou da mesa de Alexander, ele a encarou com uma mistura de curiosidade e escárnio. Se você é tão inteligente, então traduza isto. Ele disparou, entregando-lhe um texto em francês. Sua voz era gélida, mas com um toque de cruel divertimento. Havia em seus olhos a arrogância de alguém que acredita ter poder absoluto sobre os outros. As mãos de Lila tremiam levemente. Ela sabia que cada segundo contava e que um erro poderia lhe custar muito mais do que um olhar de reprovação. Mesmo assim, sob essa pressão, algo dentro dela se acendeu, uma determinação silenciosa, porém ardente. Ela pegou o texto e começou a traduzir as palavras com calma, seus lábios se movendo quase imperceptivelmente, seus olhos ardendo com um fogo interior que ninguém jamais vira naquele restaurante luxuoso. Os outros clientes lançavam olhares furtivos, curiosos e excitados com o que parecia ser um pequeno espetáculo particular. Mas ninguém, nem mesmo Alexander, sabia que aquela garçonete despretensiosa transformaria aquela zombaria em uma lição inesquecível, e que o que ele pensava ser uma brincadeira logo se tornaria o início de sua maior humilhação. Naquela sala iluminada por cristais, Lila Harper não era mais apenas uma garçonete. Ela estava prestes a revelar que força, inteligência e coragem nunca são medidas por riqueza ou poder, mas sim pela forma como alguém se levanta contra aqueles que buscam nos derrubar. Lila Harper colocou a bandeja sobre a mesa com um leve tremor nas mãos, mas seu olhar permaneceu fixo em Alexander Sterling. O homem alto e imponente cruzou os braços e observou cada movimento da jovem como um juiz pronto para proferir seu veredicto. Então, está pronto? Perguntou ele, com voz desafiadora. Mostre-me o quão inteligente você realmente é. Traduza esta passagem. Lila respirou fundo e inclinou-se ligeiramente sobre o texto em francês. Cada palavra parecia pesar uma tonelada em suas mãos, cada frase uma armadilha em potencial. Os clientes ao redor começaram a cochichar, intrigados com aquele encontro inusitado entre o poderoso bilionário e a tímida garçonete. Ela começou a traduzir, sua voz suave porém clara, ecoando pela sala. No silêncio da noite, a coragem nasce da vontade de se levantar contra a injustiça. Alexander franziu a testa. Esperava um tropeço, uma gagueira embaraçosa, mas Lila continuou, fluida e precisa. Cada frase traduzida parecia ressoar como um desafio silencioso ao seu orgulho. Interessante, murmurou ele com um sorriso irônico nos lábios. Mas você tem certeza de que sabe o significado de cada palavra? Lila ergueu os olhos, olhando diretamente e respondeu com confiança. Eu não apenas traduzi as palavras, Sr. Sterling. Eu entendi o significado delas. E a compreensão faz toda a diferença. Um silêncio se instalou ao redor da mesa. Alexander, pela primeira vez, sentiu um arrepio de incerteza. Como uma simples garçonete podia ter tanta confiança, clareza e coragem? Naquele exato momento, Lila soube que não se tratava apenas de uma tradução. Era uma demonstração silenciosa de força e inteligência. E Alexander Sterling, apesar de sua riqueza e poder, acabará de conhecer alguém que se recusava a ser intimidado. O capítulo termina com o rosto intrigado e ligeiramente inquieto do bilionário. Ele pensava que tinha começado uma simples brincadeira para zombar, mas acabará de acender uma faísca que não podia ignorar. Alexander Sterling recostou-se ligeiramente, apertando o garfo com força. Estava acostumado a que as pessoas se curvassem sob seu olhar, mas Lila Harper não demonstrava nenhum sinal de fraqueza. Pelo contrário, cada palavra traduzida parecia reforçar sua presença na sala.
Impressionante, disse ele finalmente com a voz carregada de surpresa e desafio. Mas vamos ver se você consegue fazer mais do que apenas traduzir. Vou lhe dar um texto mais complexo, com sutilezas que poucas pessoas entendem. Lila assentiu sem hesitar. Seu coração batia forte, mas ela sentia uma certeza interior. Ela conseguiria. Alexander entregou-lhe um documento mais extenso, escrito em francês formal e repleto de expressões idiomáticas complexas. Os outros clientes agora os observavam como se estivessem assistindo a uma cena de teatro, fascinados por aquele duelo improvável. Ela pegou o papel, leu as frases rapidamente e começou a traduzir com elegância. Sua voz era firme, clara e rítmica, e cada palavra era escolhida com precisão. A grandeza de um indivíduo não se mede pela sua riqueza ou poder, mas sim pela sua capacidade de compreender e respeitar o valor de cada ser humano. Alexander parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e pela primeira vez, ele sentiu uma mistura de admiração e constrangimento. Ele pensara que aquele jogo seria fácil, um simples momento de diversão para provar sua superioridade. Mas Lila acabará de inverter os papéis. Muito bem, você é mais competente do que eu pensava, murmurou ele, tentando disfarçar a pontada de humilhação que o invadiu. Mas não me deixarei intimidar tão facilmente. Lila sorriu discretamente, mas sem arrogância. Ela sabia que o poder não se demonstrava pelas palavras que se pronunciavam, mas sim pela maneira como as usavam. Naquele instante, algo mudou na sala. Os olhares dirigidos a eles deixaram de ser mera curiosidade. Os clientes começaram a sentir o respeito silencioso que Lila inspirava com sua postura e confiança. Alexander, por sua vez, sentiu pela primeira vez a vertigem de não estar no controle. O capítulo termina com Alexander Sterling percebendo, sem querer admitir, que esse simples desafio de tradução poderia muito bem ser o início de uma lição que ele jamais esquecerá. O silêncio no restaurante era quase palpável. Alexander Sterling, pela primeira vez, sentiu-se como um espectador impotente em vez de um mestre incontestável. Lila Harper, por outro lado, respirava calmamente, controlando cada palavra, cada movimento, consciente de que o jogo acabará de cruzar um limiar. Muito bem, vamos continuar, disse Alexandre com a voz mais firme, carregada da autoridade que queria projetar. Aqui está uma passagem ainda mais difícil. Duvido que você consiga traduzi-la corretamente. Lila pegou o texto e se concentrou. As frases eram longas, repletas de sutilezas e expressões idiomáticas que até mesmo alguns falantes nativos teriam dificuldade em entender. Mesmo assim, ela não hesitou. Começou a traduzir devagar, com precisão, dando a cada palavra seu significado exato, preservando o tom e a intenção do autor. Os clientes cativados murmuravam entre si. Alguns trocavam olhares de espanto e admiração, enquanto Alexander começava a sentir seu orgulho vacilar. Cada frase traduzida revelava uma compreensão profunda, uma inteligência que dinheiro e poder não podiam comprar. Então Lila fez uma pausa e olhou para ele. Sua voz, suave, mas firme, ecoou pela sala. Senhor Sterling, a verdadeira inteligência não reside no que se possui, mas no que se respeita e reconhece nos outros. E seu texto, por mais complexo que seja, não prova nada se o senhor usar seu poder para humilhar aqueles que sabem menos. Um murmúrio percorreu a sala. Alexander sentiu um constrangimento que nunca havia experimentado antes. Seus funcionários e clientes agora o viam não como um CEO invencível, mas como um homem confrontado com uma verdade que não queria encarar. Lila então colocou graciosamente o texto sobre a mesa, como se aquele gesto simples selasse uma vitória silenciosa, porém retumbante. Alexander, atônito, sentiu o rosto corar levemente. Pensara que estava sendo alvo de uma brincadeira, mas acabará de perceber que a garçonete que subestimara lhe ensinara uma lição que nenhuma riqueza ou influência poderia ter proporcionado. O capítulo termina com Alexander Sterling pensativo e inquieto, percebendo que o verdadeiro poder não se mede pela riqueza ou pelo domínio, mas pela inteligência, coragem e respeito pelos outros, qualidades que Lila acabará de lhe demonstrar sem dizer mais nada. Todo o restaurante parecia ter parado no tempo. Alexander Sterling, sentado atrás de sua mesa, já não sabia para onde olhar. O escárnio e a arrogância que demonstrara alguns minutos antes haviam desaparecido, substituídos por uma mistura de admiração e humilhação que ele ainda se recusava a admitir completamente. Lila Harper manteve-se ereta com um leve sorriso nos lábios, colocando graciosamente as mãos sobre a bandeja que acabará de pousar. Os clientes observavam fascinados a cena improvável. A garçonete de posição humilde, mas de inteligência nobre, e o bilionário, imenso em riqueza, mas vulnerável em seu orgulho. Senhor Sterling,
Lila disse calmamente, não preciso da sua aprovação para saber o meu valor. Mas o senhor acaba de aprender algo importante. Respeito e inteligência não se compram, precisam ser demonstrados. Alexandre permaneceu em silêncio por um instante. Sua mente analisou cada palavra, cada gesto. Então ele fez algo inesperado. Sorriu, sinceramente desta vez, um sorriso que não era nem zombeteiro nem condescendente, mas respeitoso. Você tinha razão. Ele finalmente admitiu, com a voz tremendo um pouco. Eu a julguei rápido demais e subestimei sua inteligência e coragem. Um murmúrio percorreu a sala. Os clientes aplaudiram discretamente, alguns se levantando para demonstrar sua admiração. Alexander percebeu que acabará de vivenciar uma lição que nenhuma sala de reuniões ou transação financeira poderia oferecer. O verdadeiro poder reside na capacidade de reconhecer o valor dos outros e aprender com cada interação, mesmo a mais improvável. Sem dizer mais nada, Lila retomou suas funções com calma e elegância. Mas em seus olhos brilhava a certeza de que aquela simples troca de palavras havia mudado o rumo da noite, e talvez o de Alexander Sterling também. Ele, por sua vez, permaneceu sentado, pensativo, consciente pela primeira vez de que riqueza e poder não podiam substituir sabedoria e respeito. E enquanto os lustres de cristal refletiam a luz no salão, uma verdade se tornou clara. Às vezes, aqueles que consideramos fracos ou insignificantes possuem a maior força. Alexander acabará de encontrar essa força na pessoa de uma garçonete que simplesmente fora ela mesma. O capítulo termina com Lila se retirando graciosamente, deixando para trás um CEO bilionário transformado e um restaurante que nunca mais seria o mesmo.